Hoje eu vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre semente. Muitas vezes a gente esquece de passar uma semente para alguém que está precisando cultivá-la. Cultivá-la em diferentes aspectos, em diferentes locais e até mesmo repassá-la para outras pessoas. O que acontece? Muitas vezes é que a gente esquece de estar semeando e, na verdade, a gente esquece até de, quando a gente esquece de semear, a gente esquece de estar transmitindo nosso conhecimento para outra pessoa. E muitas vezes uma palavra, ela acalenta mais do que a gente imagina alguém que a gente nem conhece. Eu tenho umas pessoas as quais eu converso em algumas vezes e tem palavras que eu passo para eles naquele momento que a gente não sabe o poder que aquela palavra teve. Então é importante que a gente esteja sempre falando principalmente palavras positivas, palavras de incentivo, palavra de determinação, palavra de força, fazendo com que as pessoas acreditem que se elas estão aqui na Terra, elas vieram com um único objetivo e um único propósito, que na maioria das vezes a gente não sabe nem qual é. Demora tempos para a gente entender e de repente vem alguém e dá um start na gente e começa a mudar a nossa visão. A gente começa a ampliar o nosso campo de visão, começa a abrir nossa cabeça e começa a entender tantas coisas, principalmente coisas que a gente viveu e que pensa que, poxa, eu passei por isso e hoje eu consigo entender o porquê. Então, na maioria das vezes, existem pedras no nosso caminho que a gente quer chutar, né? A gente pensa no primeiro momento em chutar. Mas por que a gente vai chutar aquela pedra? Se aquela pedra foi posta ali, ela tem um motivo, ela tem um propósito. E a gente tem que ter a sabedoria e o entendimento para compreender aquele obstáculo e não pegar aquele obstáculo que foi colocado e desistir. A partir do momento que a gente desiste de algo, a gente está faltando com a fé. A gente está deixando de acreditar naquilo que a gente teve como propósito de vida. Cada um que aqui na Terra se encontra tem um dever a cumprir. Muitos vêm apenas deixar a missão. Tem bebê que eu vejo que vem ao mundo e ele vem, passa uma semana, passa um mês e Deus leva. Aí fica aquela família triste sem entender. Mas aí é que tá. É você saber entender qual foi a mensagem que aquele bebê anjo que veio, desceu. Ele tinha que chegar na sua casa, ele tinha que habitar a sua família, mesmo que por algumas horas, mas ele tinha que deixar uma mensagem e deixar uma semente. E a gente tem que entender. Quando a gente começa a ler ou a ouvir, a meditar, um pouco que seja, nas palavras ditas, escritas na Bíblia, a gente começa a entender tanta coisa e a gente começa a ser um pouco mais humano. Primeiro com a gente mesmo e depois com o próximo. A gente começa a enxergar de maneira diferente. Então é importante que a gente não desista. Se a gente está aqui, a gente tem uma missão, a gente tem um talento para desenvolver. Então que a gente procure entender os nossos talentos e procure entender a nossa missão e que a partir disso a gente possa dar um engajamento para startar a nossa caminhada principalmente na fé. Quem tem fé tem tudo. E Deus nunca vai dar algo
que a gente não tenha condições de trabalhar. Ele dá aquilo exatamente que sabe que a gente tem condições. Ele vai te dar uma oportunidade, você se agarra com ela, luta, segue, que a vitória tá certa. Se ele te der 2 oportunidades e assim você faz. Mas se ele te der apenas uma e você enterra aquela única oportunidade que ele te deu, então jamais você vai ter condições de mudar. A mudança ela vai acontecer primeiro na parte interior. Quando você consegue trabalhar seu interior, a partir disso você começa a trabalhar o seu externo também. E tantas pessoas que estão do teu lado aí vai dizer assim: poxa, fulaninha, tu mudou, tu não era assim, eu gostava mais na tua versão assada. Mas aí é que tá, aquela versão que você vivia passando por muitas e muitas vezes é o que as pessoas estão acostumadas a ver e é o que as pessoas esperam de você. A partir do momento que você tem o entendimento, coloca uma meta na sua vida e começa a trabalhar sobre ela, automaticamente você começa a mudar. Muda o pensamento, muda tudo. E tem pessoas que não conseguem acompanhar. Não acompanham, não porque elas não tenham a capacidade de entendimento. Elas têm. Apenas elas não querem te acompanhar também. Porque a partir do momento que você evolui, na maioria das vezes, quem não está evoluindo junto se sente um pouco para trás, um pouco ofendido. Mas a ideia é que você traga junto de si todos aqueles que desejam evoluir, todos aqueles que querem somar, todos aqueles que querem passar adiante alguma mensagem. Pode ser que hoje eu não esteja precisando de mensagem alguma, mas o meu colega do lado sim. Então, se eu abrir minha boca e falar qualquer palavra que seja de conforto, mesmo sem saber, eu acalentei um coração. Eu trouxe para a vida mais uma pessoa. Aquela pessoa que estava triste, de repente mudou com aquela única palavra que eu tive. Ou de repente até aquele único sorriso que ela recebeu no dia. Então é importante você, por onde quer que seja, olhar para o ser humano com o mesmo olhar que você olha para qualquer outra pessoa. Não tratar ninguém de forma diferente, porque todos, independente da situação que a pessoa viva financeiramente, tudinho, somos todos iguais. Somos todos nascidos do mesmo Pai e todos com o mesmo propósito. Alguns vão sair na frente, outros vão demorar e outros talvez não saiam, mas não porque eles não querem, mas porque faltou alguém te dizer assim: vamos que eu tô contigo. Então eu estou contigo e quero que você saiba que sempre que precisar de alguém para falar, para conversar, para externar, eu tô aqui. Devemos ser bons ouvintes, ouvir sempre as pessoas apresentar nossos defeitos, as críticas, né, que a gente tem para ouvir, e pensar que a crítica ela vai ser sempre construtiva, ela só vai ser negativa a partir do momento que eu não estou aberta à mudança. E quando eu declaro mudança na minha vida, eu aceito qualquer crítica, porque daquela crítica eu vou fazer algo construtivo. Então, para você que assistiu aqui esse vídeo, eu quero te pedir, inscreva no meu canal. Vou tentar postar mais coisas sempre, conversar mais vezes. Então, ativa o sininho, né, que tem aqui no canal, para receber a notificação sempre que eu gravar alguma coisa para você. Se inscreve no meu canal, que é importante. Curte, né, porque o YouTube é like, deixa teu like aqui. E comenta se você gostou, comenta se você quer que eu fale sobre algo específico e compartilha com um amigo teu. Chama mais gente para o meu canal, que quanto mais pessoas você compartilha, mais fácil fica de outras pessoas serem tocadas pela mesma mensagem. Uma boa semana,
um excelente ano, porque esse ano, apesar de tantas coisas que já foram ditas, ele é um ano maravilhoso. E isso só vai depender do ponto de vista de cada um. Então, para mim, ele é espetacular. Fique com Deus e quem sabe um próximo vídeo seja com algo que você me pediu. Até lá.